Não tem aquele ditado, quem é vivo sempre aparece? Pois é, apareci. Gente, eu sei que eu fiquei uns dias aí fora, mas eu tava viajando, eu fui dar uma passeada. Todo início de mês eu tiro ali uns 2, 3 dias. Dessa vez eu sei que eu exagerei um pouquinho, porque já fazem 9 dias que o mês começou e eu ainda não apareci aqui para falar com vocês e contar os casos que eu sempre trago por aqui. Mas ó, cheguei com um caso bombástico. Eu gostei bastante quando eu estava pesquisando do assunto desse caso. Eu acho que é muito, como que eu posso dizer, impactante e serve também de alerta para muitas pessoas, porque o que tem de gente querendo se aproveitar dos outros não está escrito. Você já vai entender do que eu tô falando, mas antes, se chegou por aqui agora e não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim a nossa comunidade cresce e logo logo a gente alcança os 400 mil inscritos. Imagina que incrível fazer parte de uma comunidade tão grande. Isso só é possível graças a vocês. Todos nós fazemos parte desse canal aqui que está crescendo cada dia mais. Vou pedir também que você já deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Benjamin Lukefield, popularmente conhecido pelo apelido de Ben, nasceu no dia 27 de outubro de 1990, na cidade de Olney, um município de pouco mais de 6 mil habitantes no condado de Buckinghamshire, lá na Inglaterra. Era uma cidade pequena que, aos olhos de qualquer visitante, parecia um retrato clássico do interior britânico, com as suas ruas estreitas, casas de tijolos, lojas pequenas cujos proprietários conheciam os seus clientes pelo próprio nome e uma sensação de segurança que permitia portas destrancadas, janelas abertas e conversas demoradas com vizinhos na calçada, tudo na maior tranquilidade possível. Nesse cenário, gente, o sobrenome da família Field tinha um peso considerável. O pai do Ben era um homem chamado Ian Field. Ele era respeitado porque ele era pastor batista. Naquele contexto, ser pastor não era apenas liderar cultos aos domingos, mas significava também ser uma figura moralmente irrepreensível, conselheiro de famílias, mediador de conflitos e exemplo para a comunidade. A autoridade do Ian se estendia para além das paredes da igreja e a sua opinião era frequentemente buscada em questões pessoais e comunitárias. O nome dele era sinônimo de integridade. A mãe do rapaz, chamada Sue Field, também era uma figura pública respeitada. Ela era vereadora da cidade, portanto estava sempre envolvida em políticas voltadas para o bem-estar comunitário. Ela mantinha relações estreitas com vizinhos e tinha uma reputação de mulher comprometida com causas sociais. A Sue, ela era ativa em eventos escolares, comitês de bairro e projetos beneficentes. Essa combinação de pai pastor e mãe vereadora colocava a família Field em uma posição quase simbólica de modelo ideal de cidadania e fé. Para os 3 filhos do casal, essa imagem pública carregava um peso considerável. Em comunidades pequenas, a gente sabe, né, e principalmente comunidades religiosas, isso tem muito peso. E ser filho de pastor significa viver sob constante observação. Cada gesto, cada amizade, cada comportamento era analisado. Afinal, você espera um exemplo. Existe ali uma expectativa, sabe? De que aquela família vai se comportar e ser de tal forma, justamente por conta dos ensinos religiosos e por conta da posição também política daquela mulher da família. E a expectativa não era apenas evitar problemas, mas ser um exemplo vivo do que a doutrina pregava. E o Ben cresceu justamente nesse ambiente de vigilância. Desde cedo ele aprendeu que o comportamento esperado estava ligado ao conceito de testemunho. A ideia de que cada ação sua refletia não apenas sobre ele, mas sobre toda a família e sobre a própria igreja estava sempre ali. Isso cria para muitas crianças um senso agudo de autocontrole, mas também pode gerar o oposto, a habilidade de criar uma persona pública impecável, enquanto guarda uma vida privada completamente diferente, pode acontecer. E haviam relatos, tá? Relatos posteriores de pessoas que conheceram o Ben,
que indicam que mesmo na infância ele já exibia sinais de uma inteligência brilhante e bem acima da média. Ele sabia como falar com adultos, usava um vocabulário mais elaborado que a maioria das crianças da sua idade e, quando necessário, recorria a uma polidez exagerada que conquistava elogios. Em aniversários, eventos escolares ou reuniões da igreja, ele era o tipo de criança que os mais velhos apontavam como um menino muito bem educado. Mas havia algo que poucos percebiam. O Ben, ele prestava atenção em como os adultos reagiam a cada palavra e gesto seu. Observações padrões. Ele entendia o que gerava aprovação, o que despertava simpatia, e essa leitura rápida do ambiente social é uma habilidade que mais tarde se tornaria uma das suas armas mais poderosas e também uma das suas habilidades mais perigosas. Bom, gente, como já era de se esperar, dentro de casa o ambiente era pautado por disciplina e rotina. Havia horários para refeições, orações diárias e atividades da igreja. O casal Ian e Sue acreditavam que essa estrutura preparava os filhos para uma vida centrada em valores cristãos. Mas para o Ben, essa estrutura também serviu como laboratório. Ele aprendeu a separar o que mostrava aos pais do que realmente pensava ou fazia. Psiquiatras forenses ouvidos pela polícia mais tarde afirmaram que essa habilidade de compartimentalizar a vida, mantendo uma versão pública impecável e do outro lado uma vida privada livre de regras, é frequentemente observada em personalidades manipuladoras. Amigos de adolescência relataram também que o Ben sabia adaptar o seu comportamento de acordo com o grupo em que estava. Com os colegas da igreja, ele era recatado, participava de atividades religiosas e evitava brincadeiras mais ousadas. Já com grupos mais afastados do círculo religioso, ele deixava escapar um humor ácido, comentários irônicos sobre a fé e até pequenas mentiras para impressionar. Essa flexibilidade comportamental não era apenas uma questão de ser versátil socialmente. Era, na prática, o treinamento inicial para o que viria depois. A habilidade de vestir máscaras diferentes para se adequar a cada contexto e manipular as percepções alheias. E essa habilidade pode sim ser um talento e pode ser usada para coisas boas, só que esse não era o caso. A adolescência do Benjamin Field foi um período em que ele refinou a habilidade de alternar entre versões diferentes de si mesmo. No contexto familiar e religioso, ele continuava a ser o filho do pastor, educado, engajado, aparentemente comprometido com a fé. Mas à medida que ele crescia, começou a experimentar outros papéis em grupos distintos. Com colegas de escola, especialmente aqueles fora do círculo direto da igreja, o Ben podia ser mais irreverente. Ele usava, ali toda a sua habilidade para conquistar, de acordo com quem ele estava conversando. Ele era muito sarcástico várias vezes e mostrava um lado mais cético em relação à religião. Em grupos de amigos da sua confiança, ele criticava abertamente passagens bíblicas ou até mesmo questionava práticas religiosas. Ele zombava dos membros da igreja e fazia diversas piadas, mas sempre com a consciência de que essas opiniões precisavam ser mantidas em segredo e nunca deveriam ser reproduzidas no ambiente familiar. Esse comportamento é um exemplo clássico do que psicólogos chamam de controle de impressão, que nada mais é que a capacidade do indivíduo de moldar a forma como é percebido por diferentes públicos. Isso, gente, é um talento fortíssimo. Quem tem esse tipo de habilidade consegue muitas vezes se dar muito bem na vida, se usa do jeito certo essa habilidade, Porque se usa para o lado ruim, isso também pode ser catastrófico. E para o Ben, isso já tinha se tornado um hábito automático. Ao mesmo tempo em que ele falava mal da igreja para os seus amigos, ele ia aos cultos, cantava os cânticos fervorosamente, orava em voz alta e até falava línguas diferentes. Eu não sei se ele falava ou se ele fingia, mas dizia que essas línguas eram línguas bíblicas, supostamente enaltecendo a superioridade divina.
Curiosamente, gente, o Ben sempre se destacou academicamente. A sua facilidade com a escrita, sua capacidade de argumentação e o seu vocabulário bem acima da média chamavam a atenção de professores. Mas mais do que aprender, o Ben parecia interessado em usar o conhecimento como ferramenta de persuasão. Em trabalhos escolares, ele sabia inserir frases que impressionavam. Em apresentações orais, ele modulava a voz e usava pausas dramáticas para prender a atenção das pessoas em momentos certos. Os psicólogos que avaliaram tudo isso, disseram que essa habilidade de encantar e persuadir é poderosa quando acompanhada de empatia genuína, mas perigosa quando usada de forma instrumental. No caso do Benjamin, tudo indica que ele não via as pessoas como o que elas realmente eram, apenas pessoas. Ele as via como um meio para atingir os seus objetivos pessoais, e isso sugere traços de narcisismo e psicopatia funcional. Conforme o tempo ia passando, o Ben começou a participar mais ativamente das atividades da igreja liderada pelo pai. Ele ajudava em eventos comunitários, lia passagens bíblicas em cultos, pregava a palavra e até preparava pequenas reflexões para reuniões de jovens. Ele liderava de uma forma simplesmente sensacional. Só que a gente sabe que aquele não era ele, não era o que ele realmente era. Ele só queria mesmo aprovação, encantar e surpreender o seu pai, família e comunidade. Nessas ocasiões, ele projetava uma imagem de jovem devoto, inteligente e comprometido com valores cristãos. O detalhe é que para ele a igreja também era um espaço de observação. Ele percebia que idosos eram mais receptivos a palavras gentis e pequenos gestos de carinho. Com isso, ele criava laços com essas pessoas, tudo para que essas mesmas pessoas o elogiassem e o defendessem em qualquer situação que ele fosse criticado por qualquer outra pessoa da comunidade. Ele montava um exército que defendia ele com unhas e dentes. Bom, gente, o tempo foi passando e quando chegou a hora de ingressar na universidade, o Benjamin optou pela Universidade de Buckingham, escolhendo o curso de literatura inglesa. A escolha parecia natural, unia sua habilidade com as palavras ao interesse por temas culturais e acadêmicos, mas havia também um aspecto estratégico. A universidade, de porte relativamente pequeno, oferecia um ambiente onde era fácil construir uma reputação positiva rapidamente. Logo nos primeiros meses, o Ben começou a circular entre diferentes círculos, os acadêmicos, religiosos e sociais. Na universidade, se apresentava como um aluno dedicado ao culto. No âmbito religioso, manteve vínculo tanto com a igreja do pai quanto com a igreja anglicana local, ampliando assim a sua rede de contatos. Isso permitiu que ele fosse visto não apenas como estudante, mas como parte ativa da vida comunitária. Durante a graduação, o Ben começou a experimentar um nível mais sofisticado de manipulação social. Ele já não apenas se adaptava a grupos diferentes, mas agora criava histórias, moldava fatos e omitia detalhes para construir narrativas que despertassem simpatia ou admiração. Um exemplo disso foi quando ele mencionava dificuldades financeiras apenas para receber ajuda de colegas ou favores de professores, enquanto na verdade ele nunca teve qualquer necessidade real de suporte financeiro. E aqui nós já vemos o que mais tarde se tornaria um padrão: apresentar-se como alguém que precisa de auxílio ou que merece proteção, despertando instintos de cuidado nas pessoas ao seu redor. Essa é uma estratégia que, quando aplicada a alvos vulneráveis, pode abrir portas para um controle muito mais profundo. O ano era 2011. Benjamin Field estava na Universidade de Buckingham, cursando literatura inglesa. Entre os professores convidados para lecionar havia um nome que para muitos carregava um grande prestígio: Peter Farquhar, um educador experiente com décadas de sala de aula em escolas de elite e profundo conhecimento de literatura romântica. O Peter tinha 65 anos na época e para a universidade ele era mais do que um professor. Ele era, na verdade, uma figura quase paternal, respeitada e admirada. Para o Ben, no entanto, o Peter representava algo mais.
um alvo com características perfeitas para o tipo de manipulação que ele sabia executar muito bem. O Peter era um homem culto, gentil e muito solitário. Ao longo da vida ele se manteve celibatário, principalmente por convicções religiosas. Ele era homossexual, mas como era fiel à sua interpretação da fé cristã, nunca teve um relacionamento amoroso duradouro. E essa solidão o acompanhou por décadas. Ele encontrava realização em dar aulas, escrever e participar da comunidade da igreja anglicana local, mas não tinha alguém com quem compartilhar a vida. E essa vulnerabilidade afetiva, somada à estabilidade financeira e ao prestígio social, fez do Peter o que na mente do Ben poderia ser chamado de vítima ideal. Como era esperado, o Ben começou a se destacar nas aulas do Peter, fazendo perguntas que mostravam interesse genuíno pelo conteúdo. Após as aulas, ele se oferecia para ajudar a carregar os livros, acompanhava o professor em conversas pelo campus e, eventualmente, em cafés fora da universidade. A relação professor-aluno evoluiu para uma amizade e dessa amizade para uma intimidade cada vez maior. Para o Peter, aquilo parecia uma dádiva inesperada. Depois de tantos anos sem um parceiro, ter um jovem inteligente, interessado e atencioso ao seu lado era como receber uma segunda chance. Mas para o Ben era apenas o início de um plano diabólico. Ele sabia que para controlar o Peter ele precisava se tornar indispensável. Ele passou a visitá-lo com frequência em sua casa em Maids Moreton, uma residência vitoriana confortável e cheia de memórias. Ali o Ben se mostrava prestativo, fazia pequenas tarefas domésticas, acompanhava o Peter a eventos e até participava de cultos com ele. Cada gesto fortalecia ainda mais a confiança. O Peter começou a vê-lo não apenas como amigo, mas como alguém com quem poderia finalmente viver um relacionamento, algo que até então parecia impossível pela sua condição e suas crenças. E foi então que as coisas evoluíram para algo ainda mais definitivo. Em março de 2014, o Benjamin e o Peter realizaram um noivado simbólico em Londres. Não tinha valor legal, mas para o Peter significava compromisso e segurança emocional. Ele registrou em seu diário que aquele havia sido um dos momentos mais felizes da sua vida, que agora não temia mais envelhecer e morrer. Mas para o Ben, aquele noivado não era apenas mais um acontecimento, era mais do que isso, ele usava aquele vínculo para ganhar acesso irrestrito à vida do homem. Ele obteve acesso à casa do Peter, suas finanças, seus documentos de propriedades e, o mais importante, o seu cotidiano, onde poderia começar a alterar pequenos elementos para dar início ao processo de manipulação psicológica, porque o interesse dele nunca foi no professor, e sim em tudo que o professor tinha. E o que o Ben estava fazendo segue um padrão comum em predadores sociais: seduzir emocionalmente, criar dependência e isolar a vítima de frentes alternativas de apoio. Essa sedução não precisa ser estritamente íntima, pode ser afetiva, baseada em atenção, admiração e suposta lealdade. Uma vez que a vítima investe emocionalmente, ela se torna mais vulnerável a aceitar comportamentos estranhos e abusivos. Com o noivado simbólico consolidado e acesso irrestrito à casa do noivo, o Benfield começou a implementar um plano que parecia ter sido construído com paciência e frieza. Não havia pressa, o objetivo não era apenas se beneficiar financeiramente, mas fazer isso de forma tão discreta que ninguém suspeitasse, nem mesmo a vítima, até, claro, que fosse tarde demais. O primeiro passo foi minar a confiança do Peter na própria percepção. O Ben começou a mover objetos de lugar, esconder pequenos itens e encontrar coisas que supostamente estavam perdidas. Encontrar bem entre aspas, tá? Era tudo parte de um plano. E ele criava assim a sensação de que o Peter estava esquecendo coisas simples.
A cada incidente, ele se mostrava preocupado, insinuando que talvez fosse sinal de envelhecimento ou até de um problema cognitivo. Paralelamente, ele passou a filtrar o acesso do Peter a amigos e familiares. Às vezes dizia que determinada pessoa havia cancelado uma visita, quando na verdade ele mesmo havia desmarcado. Em outras ocasiões, ele convencia o noivo a não atender convites, alegando que ele precisava descansar ou que não estava bem para sair. E esse isolamento social fazia parte de um processo calculado. Quanto menos contato externo, menor a chance de alguém perceber o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era muito simples. Ele estava fazendo o Peter desconfiar da sua própria sanidade e ficar cada vez mais dependente dele. E então veio a segunda parte do plano. A etapa seguinte foi física. O Ben começou a adulterar bebidas e alimentos do Peter com pequenas doses de sedativos e alucinógenos, misturados a destilados de alto teor alcoólico. Essas doses eram controladas para criar sintomas persistentes, mas não tão severos a ponto de provocar atenção médica imediata. Ele não queria aquilo. O objetivo era construir uma narrativa de declínio. Um homem antissaudável que de repente começa a apresentar confusão mental, falta de coordenação e sonolência constante. Quando o homem buscava ajuda médica, exames não revelavam causas específicas. Isso aumentava o seu desespero e reforçava a dependência em cima do Ben, que se apresentava como um cuidador incansável, exemplar e atencioso. Mas o Ben não se limitava a enfraquecer o Peter apenas dentro de casa. Em eventos públicos, ele fazia questão de expô-lo nesse estado debilitado. No lançamento de um livro, por exemplo, de um dos livros que ele escreveu, o Peter estava visivelmente sonolento e com grande dificuldade de manter-se acordado. O constrangimento foi enorme, mas para o rapaz era uma oportunidade perfeita, porque simplesmente quanto mais pessoas acreditassem que o professor estava doente, cansado, com problemas de álcool ou qualquer outro tipo de problema, mais crível seria a versão de morte natural ou acidental no futuro. Vocês estão entendendo para onde a gente está indo? A gente já está pensando aqui, falando aqui sobre morte, e ele queria passar a imagem de que o Peter estava debilitado, então não seria uma surpresa para ninguém caso ele morresse do nada. E essa fase revela traços claros de psicopatia instrumental, porque o rapaz não agia por impulso. Cada passo era planejado para moldar a percepção dos outros sobre o Peter e para criar um histórico coerente com a causa de morte que ele pretendia apresentar depois. E o prazer não estava apenas no resultado final, mas no processo de controle total, tanto físico quanto emocional e social. Era 26 de outubro de 2015, a casa vitoriana do Peter estava silenciosa. Nos meses anteriores, o Benjamin Field havia intensificado a administração das substâncias que debilitavam o renomado professor. Ele tinha usado sedativos, substâncias, como que eu posso dizer, entorpecentes e de efeito alucinógeno e doses de destilados muito fortes. O objetivo era claro, fazer com que a morte parecesse um acidente trágico causado pelo consumo excessivo de álcool, respaldado por um histórico recente de suposto declínio físico e mental. Naquela manhã, a faxineira entrou na sala e encontrou o corpo do Peter encostado no sofá. Ao lado tinha uma garrafa de uísque aberta e um copo ainda com um pouco da bebida. O cenário passava a mensagem exata que o Ben queria. Um homem solitário que teria se entregado à bebida com a saúde já fragilizada. Não tinha sinais de luta, nem evidências imediatas de um crime. O Ben sabia que para a polícia e o legista, o quadro era de morte natural ou acidental. E quando a notícia se espalhou, o jovem rapidamente assumiu o papel de parceiro enlutado. Ele telefonou para conhecidos, participou dos arranjos do funeral, discursou com emoção sobre as virtudes do Peter e o seu amor pela literatura. Nos bastidores, ele mantinha calma absoluta, nenhuma atitude impulsiva, nenhum deslize. Essa capacidade de manter coerência emocional, mesmo em situações de alto estresse, é típica, gente, típica de perfis psicopáticos. A ausência de empatia real permite sustentar um personagem convincente por longos períodos. E esse tipo de pessoa não sente,
Ele não sente medo, não sente amor, não sente empatia, não sente nada. Então, para ele era muito fácil manter tudo isso. E meses antes da morte, o Ben já havia garantido que o Peter alterasse o testamento. Com a morte do homem, ele recebeu 200 mil libras em um título de investimentos do banco HSBC em Londres e o usufruto vitalício da casa, além de alguns outros imóveis que estavam no nome do professor. Pouco tempo depois do funeral, ele vendeu o imóvel e, para evitar suspeitas, dividiu uma parte do lucro com Ian Furquhar, que era o único irmão do Peter. Evidentemente, aquele foi um gesto calculado para reforçar a imagem de um homem íntegro que respeitava a família do falecido e até mesmo preocupado. Ele fazia esse papelzinho. E com aquilo, ele recebeu a confirmação de que o seu método funcionava: conquistar a confiança, enfraquecer a vítima, encenar uma morte plausível e colher benefícios sem levantar suspeitas. O que a gente vê aqui é a culminação de um processo de predação social de longo prazo, muito bem pensado. O Ben não precisava recorrer à violência física direta ou à intimidação aberta. Sua arma era a manipulação em múltiplas camadas, emocional, social e química, ao encenar um luto convincente por um homem que era seu parceiro e que morreu em decorrência de bebidas alcoólicas. Então ele fechou esse ciclo com perfeição e saiu impune, pelo menos por enquanto. Mas é claro que quando começa assim, não se para, e é nesse ponto que entra uma outra pessoa nessa história. A casa da Anne Moore Martin ficava a poucos metros da do Peter, na mesma rua em Maidsmoranton. Ela tinha 81 anos na época, era ex-diretora de escola primária católica, aposentada havia décadas e conhecida por sua dedicação à igreja e aos sobrinhos. Ela vivia sozinha desde a morte da sua mãe e levava uma rotina previsível, caminhadas diárias, idas à missa e conversas ocasionais com vizinhos. O Ben já a conhecia de vista, isso porque o Peter, quando ainda estava vivo, tinha apresentado o noivo, à vizinha com bastante orgulho. Naquele momento, a Anne não poderia imaginar que pouco tempo depois o mesmo homem estaria batendo à sua porta com um sorriso acolhedor e intenções sombrias disfarçadas de muita bondade e amor. O fato é que poucos meses após a morte do Peter, o Ben começou a visitar a Anne, primeiro oferecendo ajuda com compras e tarefas domésticas, depois acompanhando-a em compromissos e mantendo conversas longas sobre fé e vida. Ele sabia que a solidão dela e o valor que dava à religiosidade eram pontos chaves para conquistar espaço. Com o tempo, o contato se tornou diário. O Ben passava horas na casa dela, trazia pequenas lembranças, lia trechos de livros religiosos e se mostrava interessado em sua história de vida. Aos olhos da Anne, aquilo parecia um presente inesperado. Um jovem educado, envolvido com a igreja, interessado em sua companhia. A relação evoluiu para um namoro não convencional. A Anne falava dele com brilho nos olhos, como se tivesse redescoberto algo que acreditava que já tinha perdido para sempre. Amigos e familiares perceberam a mudança de humor e comportamento. Ela estava mais animada, mas também mais reservada sobre certos assuntos da sua vida, especialmente sobre o Ben. Para o Benjamin, essa etapa era crucial. O afeto, ainda que encenado, servia como base para introduzir o próximo estágio da manipulação, que a gente já sabe como funciona, porque ele já fez outras vezes. Ele queria criar dependência emocional e inserir necessidades fictícias que justificassem transferências de dinheiro e alterações no testamento. Primeiro, Ben falou sobre a necessidade de comprar um carro novo para poder ajudá-la com mais eficiência. A mulher, sem hesitar, deu para ele pouco mais de 4.000 libras. Pouco depois surgiu uma história mais dramática. Um suposto irmão dele, chamado Tom, estaria gravemente doente e precisando de um equipamento médico muito caro. Tocada pela situação, a idosa sacou 30.000 libras das suas economias para ajudar o seu namorado. É óbvio que nenhuma dessas histórias eram verdadeiras, o irmão dele nunca esteve doente e o carro era apenas mais um benefício pessoal. Mas é evidente que ele não parou por aí. Sabendo da profunda fé católica da Anne, o Ben levou a manipulação para o plano espiritual. Começou a escrever mensagens no espelho do quarto dela com caneta especial, simulando recados enviados por Deus. Frases como:
ore pelo Ben, o Ben te ama, ou deixe a sua casa para o Ben quando partir. Ele sempre colocava esse tipo de frase lá, e a coitada da Anne acreditou naquilo tudo. Ela passou a ver o relacionamento como parte de um plano divino e chegou a alterar o seu testamento, retirando a sobrinha da herança e deixando a sua casa para o golpista do amor. O rapaz então introduziu pequenos rituais para reforçar a fixação emocional. O que o Benjamin fez com a Anne mostra um refinamento do seu modus operandi. Além da sedução afetiva e do isolamento, ele explorou um elemento que com o Peter não havia usado de forma tão explícita: a manipulação religiosa como ferramenta de dominação. Isso demonstra que ele adaptava suas táticas de acordo com a vulnerabilidade principal da vítima. E a gente sabe que ele era inteligente, era esperto, muito estudioso, e ele já viu vários livros, já leu vários livros de história onde contava como os romanos manipularam muitas pessoas através da religião. E ele usou isso como exemplo para fazer a sua própria manipulação. Durante meses, o jovem manteve o mesmo ritmo de atenção, afeto e controle que havia aplicado ao Peter, só que dessa vez alguns fatores externos quebraram o isolamento que ele construiu. O primeiro sinal veio no início de 2017, quando a Anne sofreu uma convulsão e precisou ser hospitalizada às pressas. No hospital, longe da presença constante do rapaz, ela começou a retomar parte da clareza mental. O distanciamento permitiu que familiares, especialmente a sua sobrinha, chamada Anne-Marie, tivesse acesso direto a ela e pudesse fazer perguntas sem a interferência dele. Foi nesse período que a idosa contou com naturalidade sobre as mensagens no espelho que acreditava serem sinais divinos e sobre as grandes somas de dinheiro que havia dado para ele para ajudar o irmão doente, para comprar o carro, e para sua sobrinha, a Anne-Marie, essas revelações foram alarmantes. Ela sabia que a tia era religiosa e generosa, mas nunca tinha visto a mulher tomar decisões tão drásticas sem consultar ninguém. O fato de ter retirado a sobrinha do testamento e colocado o nome do Ben no lugar soava como um sinal claro de manipulação. A Anne-Marie confrontou a tia, mas encontrou bastante resistência. Ela estava emocionalmente envolvida e, apesar de ter dúvidas, ainda acreditava na sinceridade do seu jovem namorado. E esse dilema, sabe, saber se algo está errado, mas não querer aceitar a verdade, é comum em vítimas de abuso emocional prolongado. Com a alta hospitalar, a Anne voltou para casa, mas agora a família estava mais atenta. A Anne-Marie a incentivou a restabelecer contato com amigos, retomou visitas regulares e sugeriu mudanças no testamento, devolvendo a sobrinha no papel de herdeira principal e tirando aquele golpista da papelada. Essas ações diminuíram o controle que o Ben tinha, mas não o eliminaram completamente. Ele ainda mantinha encontros e tentava reforçar o vínculo afetivo. Para um manipulador como ele, esse tipo de interferência externa representa um risco. A rede de apoio quebra o ciclo de dependência emocional e pode gerar resistência à influência. Ainda assim, ele não interrompeu a aproximação. Talvez ele acreditasse que conseguiria recuperar o mesmo nível de domínio que tinha antes. Mas o que ele não percebeu é que enquanto tentava retomar o controle sobre a Anne, a família já havia procurado orientação externa. Eles conversaram com líderes religiosos, vizinhos e, por fim, com a polícia. Inicialmente, as autoridades viam o caso como um possível abuso financeiro contra uma idosa, o que por si só já é grave, mas restrito ao campo patrimonial. Porém, quando descobriram que o Ben também havia sido companheiro do Peter, que tinha morrido há pouco mais de um ano, em circunstâncias aparentemente naturais, a investigação tomou outro rumo. 2 idosos vizinhos com perfis semelhantes, ambos profundamente religiosos e com mudanças testamentárias em favor do mesmo homem, era coincidência demais para ser ignorada. Quando a polícia de Thames Valley recebeu as informações sobre o relacionamento do Benjamin Field
Com a Ann-Mor Martin, a linha inicial de trabalho era um possível golpe financeiro contra uma idosa. Isso por si só, a gente sabe, era um problema grande. Mas quando eles souberam, da ligação que o Ben tinha com o Peter, a coisa escalonou e eles precisavam entender o que estava acontecendo, porque estava tudo muito suspeito. A primeira medida foi fazer um levantamento completo sobre o Ben, histórico acadêmico, conexões religiosas, movimentações financeiras e principalmente o seu círculo de relacionamentos. Logo eles perceberam um padrão que chamava a atenção. Ele se aproximava de pessoas mais velhas, profundamente religiosas, que viviam sozinhas e conseguia que elas fizessem mudanças testamentárias e patrimoniais significativas. A polícia quis conversar com a Ann e o interrogatório foi bem delicado, tá? Ela ainda nutria sentimentos pelo Ben e não se via como vítima, mas em conversas gravadas confirmou as transferências de dinheiro e falou das mensagens divinas no espelho. Essas informações, aliadas aos extratos bancários mostrando os pagamentos, criaram um caso sólido de fraude e manipulação psicológica. A equipe também conversou com vizinhos e conhecidos da idosa. Alguns relataram terem visto o rapaz chegando e saindo da casa com frequência. Outros lembraram que ela comentava sobre sinais de Deus que apontavam para a importância de ajudar o seu namorado. Aos poucos, a imagem de um relacionamento atípico dava lugar a um quadro de controle emocional e exploração financeira golpista. Enquanto isso, investigadores revisitaram o caso do Peter Furcar. No registro da morte constava intoxicação aguda por álcool como causa provável. Nenhuma autópsia detalhada havia sido feita. Contudo, relatos de amigos e familiares sobre o estado de saúde do Peter nos 2 últimos anos de vida chamaram bastante atenção. Lapsos de memória, confusão mental, desequilíbrio ao andar e episódios de sonolência profunda em público. Esses sintomas eram consistentes com o uso prolongado de sedativos, algo que encaixava perfeitamente com a hipótese de envenenamento gradual, bem vagarosamente. Com a concordância da família do Peter, a polícia obteve autorização para exumar o corpo. A análise toxicológica detectou vestígios de substâncias que indicavam exposição repetida a medicamentos sedativos. Embora o tempo decorrido dificultasse identificar quantidades precisas, foi encontrado o suficiente para levantar suspeitas fundamentais de homicídio. Paralelamente, a polícia obteve mandados de busca para propriedades ligadas ao Ben, e foi nessas buscas que eles descobriram diários e cadernos onde ele anotava de forma quase meticulosa os passos que tomava com cada vítima, desde mudanças no comportamento, passando por mentiras contadas, até ideias para encenar sinais religiosos. Em termos de prova psicológica, esse material era devastador. Esses diários reforçavam um aspecto perturbador do perfil do Benjamin Field. Ele não apenas executava suas manipulações, como também parecia desfrutar do ato de documentá-las, como se estivesse registrando um projeto artístico ou científico. Essa necessidade de registrar e colecionar suas ações é frequentemente associada a criminosos com forte traço narcisista que querem relembrar e reviver suas vitórias e sentem prazer com isso. O dia da prisão do Benjamin Field foi cuidadosamente planejado. A polícia sabia que ele tinha carisma suficiente para manipular narrativas e possivelmente criar um espetáculo midiático. Por isso, eles optaram por agir de forma discreta. No início da manhã, veículos descaracterizados se aproximaram da casa onde o Ben morava e em poucos minutos ele foi levado sob custódia. A notícia se espalhou rapidamente. O fato de o suspeito ser filho de um pastor respeitado em Olney causou choque e incredulidade. Muitos membros da congregação onde ele atuava recusavam-se a acreditar que aquele jovem que lia passagens bíblicas e participava ativamente das atividades religiosas pudesse ser acusado de manipular e matar um amigo próximo, que não era bem amigo, porque ele se passava, na verdade, por noivo. Enfim, esse ponto foi particularmente sensível para a comunidade. O Ben Field não era apenas o filho do pastor, ele representava para muitos um exemplo de fé e serviço.
Havia algo quase teatral na sua postura. Ele era educado, disponível para ajudar, sempre com um discurso moralmente elevado. E essa fachada funcionava como um escudo contra suspeitas, permitindo que ele circulasse livremente e ganhasse acesso à intimidade de pessoas vulneráveis. Ele tinha quase uma legião de pessoas que o admiravam. Então a queda dessa máscara foi dolorosa para muitos. Alguns membros da comunidade relataram sentir vergonha de terem apresentado seus próprios familiares ao Ben. O Departamento de Polícia de Thames Valley anunciou que o Benjamin Field estava sendo investigado pela morte do Peter Furquhart e também por tentativa de homicídio da Anne Moore Martin, e ainda por fraudes e abuso de confiança contra ambos. As acusações vinham acompanhadas de um conjunto robusto de evidências: diários detalhados, extratos bancários, registros de comunicação e o laudo toxicológico da exumação do Peter. Além disso, mensagens enviadas pelo Ben para terceiros mostravam um tom de frieza e cálculo incompatível com qualquer alegação de inocência. Na audiência inicial, o acusado manteve a postura calma e serena. Ele vestia roupas simples e em nenhum momento demonstrou abalo emocional. O seu advogado tentou argumentar que a relação com o Peter era consensual e que a sua morte havia sido trágica, mas natural. No entanto, as anotações encontradas, como a frase "manipulação é uma arte", enfraqueceram qualquer narrativa de inocência. Essa calma diante de acusações tão graves é frequentemente observada em indivíduos com traços de psicopatia ou narcisismo extremo. Eles podem enxergar o tribunal como um palco e a atenção da mídia como uma forma de validação. É como se ele sempre quisesse chegar até aquele ponto, sabe? E no caso do Ben, o controle da expressão facial e a escolha de palavras medidas pareciam calculados para manter uma imagem de racionalidade, evitando demonstrações emocionais que pudessem ser vistas como confissão indireta. O julgamento do Benjamin começou em abril de 2019 no tribunal de Oxford Crown. Desde o primeiro dia ficou claro que este não seria um caso comum. O réu não apenas era acusado de assassinato e fraude, mas também de algo mais insidioso: manipulação psicológica sistemática de idosos vulneráveis para benefício próprio. O tribunal estava lotado, jornalistas de todo o país estavam presentes, assim como membros da comunidade de Olney e familiares do Peter e também da Anne Moore Martin. O caso havia chamado a atenção nacional não apenas pela crueldade dos atos, mas pelo contraste entre a imagem pública do Ben e a realidade exposta pelas investigações. A promotoria, liderada por Oliver Saxby, não poupou palavras na abertura, dizendo que o Ben era manipulador, frio, calculista e sem remorso algum. O promotor disse que ele usou charme e falsa devoção religiosa para ganhar a confiança de suas vítimas, minando suas defesas emocionais e físicas até que pudesse extrair o máximo benefício, seja financeiro, seja no prazer do controle ou em toda a manipulação, que a gente sabe que ele se divertia com isso. O promotor apresentou uma linha do tempo meticulosa das interações do Ben com o Peter e com a Anne, destacando como ele se infiltrava na vida deles, ajudava nas tarefas domésticas, participava de cultos, se mostrava disponível para conversas profundas, tudo enquanto registrava em seus diários as suas intenções e progressos na manipulação. Entre as provas exibidas estavam os diários do Ben, mensagens de texto e e-mails com conversas em que ele inventava visões religiosas para manipular a Anne Moore Martin, tudo para ganhar dinheiro. Além dos registros bancários que mostravam transferências de grandes quantias da Anne para o Ben e também a tentativa de alterar beneficiários de seguros e testamentos, além dos laudos toxicológicos que confirmaram a presença de substâncias sedativas no corpo do Peter após a exumação do corpo. Cada peça desmontava um pouco mais a narrativa de jovem cuidador mal interpretado que a defesa tentava construir de forma falha. A Anne, uma mulher já de idade avançada e debilitada, não pôde comparecer pessoalmente a todas as sessões, mas o seu depoimento foi gravado e foi exibido no tribunal.
Nele, ela descreveu como começou a acreditar nas mensagens divinas que apareciam nos espelhos. Mensagens que, segundo o Ben, eram ordens de Deus para ajudá-lo financeiramente. O impacto emocional foi profundo. Muitos no tribunal ficaram visivelmente comovidos ao perceber como uma mulher educada e experiente pôde ser levada a crer em tais farsas. Tamanha era a habilidade manipulativa do réu que a vítima estava totalmente entregue. E por falar nele, durante todo o julgamento, o Benjamin manteve mesmo uma postura controlada, raramente fazia contato visual com as testemunhas e parecia alheio à reação do público. Em alguns momentos anotava calmamente no caderno como se estivesse estudando a estratégia da promotoria para depois fazer uma defesa melhor, e essa postura reforçava para muitos a frieza e a falta de empatia que ele tinha com as pessoas. A defesa argumentou que o Ben não havia envenenado Peter intencionalmente e que a morte poderia ter sido resultado de abuso de álcool e medicamentos por parte do próprio Peter. Eles alegaram ainda que a relação era consensual e que qualquer vantagem financeira obtida tinha sido oferecida voluntariamente de bom grado. Mas diante das provas, especialmente dos diários e a coincidência, dos métodos de duas vítimas bem parecidas, essas alegações soavam frágeis demais e não conseguiram se manter no tribunal. Esse julgamento se estendeu por semanas e cada dia parecia aprofundar o abismo entre a imagem pública que ele cultivava e a realidade dos fatos revelados. O tribunal ouviu todas as testemunhas, analisou horas de gravações e leu várias e várias páginas dos diários do Ben. No dia do veredito, a tensão era quase palpável. Familiares do Peter e da Anne estavam presentes, sentados lado a lado com vizinhos e amigos que haviam acompanhado o caso desde o início. Vários jornalistas cobriam o caso e o júri ele considerou o Benjamin Field culpado pelo assassinato do Peter Furcar e por várias acusações de fraude relacionadas à manipulação financeira, tanto do Peter quanto da Anne. No entanto, ele foi absolvido da tentativa de homicídio contra a Anne Moore Martin. Não porque as suas ações fossem inocentes, mas porque o júri não encontrou provas suficientes para além de qualquer dúvida razoável de que ele havia tentado tirar a vida dela. Ao ouvir o veredito, o homem manteve a mesma postura que exibia durante todo o julgamento. Expressão neutra, nenhuma reação emocional aparente, tudo bem tranquilo. Esse controle gelado apenas reforçou para muitos a percepção de que ele era incapaz de sentir empatia ou remorso. No dia 10 de outubro de 2019, o juiz entregou a sentença. Benjamin Field foi condenado à prisão perpétua com um período mínimo de 36 anos antes de poder solicitar a liberdade condicional. Dada a gravidade e a premeditação dos crimes, a sentença foi considerada exemplar. O juiz foi direto ao dizer que o Benjamin era um homem perigoso que manipulava e destruía vidas por prazer e ganho pessoal. A Anne já estava fragilizada quando o julgamento terminou e faleceu pouco depois, em 2017, antes de ver a justiça completa. Ainda assim, familiares e amigos próximos disseram que ela morreu acreditando que a verdade viria à tona e que o homem que abusou da sua bondade seria exposto. A condenação do Ben Field foi amplamente noticiada no Reino Unido e gerou discussões sobre como proteger idosos de manipulações emocionais. O caso também provocou reflexões sobre a vulnerabilidade de pessoas solitárias, especialmente quando combinada com fatores como fé religiosa, isolamento e confiança depositada em membros da comunidade. O fato do Ben ter usado a religião e fé como ferramentas de manipulação também foi interpretado como um indicador de desvio moral extremo, pois explorava algo profundamente pessoal e sagrado para suas vítimas. Após a sentença de prisão perpétua, o Ben Field foi enviado para um presídio de segurança máxima, onde cumprirá um mínimo de 36 anos antes de poder pedir a sua liberdade condicional. Isso, na prática, significa que ele passaria a maior parte da vida adulta encarcerado. Dentro do sistema prisional, ele manteve a mesma postura fria e controlada que demonstrou durante o julgamento. Guardas e outros detentos comentaram que ele raramente se envolvia em conversas profundas, preferindo observar e analisar as pessoas ao redor, como se estivesse
constantemente calculando as dinâmicas sociais da prisão e aprendendo com isso. Olney, a pequena cidade em Buckinghamshire, onde tudo aconteceu, demorou para se recuperar do choque. Muitos moradores tinham visto o Ben na igreja, ajudando em eventos comunitários, visitando idosos, sempre com aquele ar educado e prestativo. Quando tudo desmoronou, houve um sentimento coletivo de traição. O pai do Ben, William Field, pastor respeitado, enfrentou uma situação extremamente dolorosa, porque membros da congregação relataram que ele continuou exercendo as suas funções com dignidade, mas que o peso emocional era visível. O fato de o filho ter usado a imagem de bom cristão como parte da sua estratégia de manipulação atingiu diretamente a reputação da família e da própria instituição religiosa. Algumas discussões internas foram feitas sobre como a igreja poderia ter identificado os sinais de comportamento abusivo mais cedo, embora na prática o Ben fosse extremamente habilidoso em esconder as suas intenções. O caso reacendeu debates no Reino Unido sobre coerção e abuso de confiança contra idosos. Esse caso também inspirou várias produções jornalísticas e documentários televisivos, como na BBC e na ITV, por exemplo, que produziram programas especiais investigando a trajetória do Ben Field, com entrevistas de policiais, familiares e especialistas. Em 2021, a BBC lançou o drama O Sexto Mandamento, dramatizando os acontecimentos e explorando tanto a vida do Peter quanto a manipulação da Anne Moore Martin. A série recebeu bastante elogios por retratar o Peter como um homem completo, professor, amigo e escritor, e não apenas como uma vítima. Essas produções ajudaram a manter o caso na memória pública e serviram de alerta sobre como pessoas carismáticas podem esconder intenções perigosas por trás de um sorriso. E para finalizar, falando sobre o Ben, relatos extraoficiais sugerem que ele se adaptou, tá? Ele adaptou bastante a sua vida atrás das grades de maneira bem calculada. Ele buscou trabalhos internos e manteve uma rotina disciplinada, algo comum entre indivíduos com autocontrole emocional. No entanto, psicólogos alertam que esse comportamento não necessariamente indica reabilitação. Muitas vezes é apenas mais uma forma de manter uma imagem favorável diante das autoridades até o momento da sua audiência de condicional, onde ele vai tentar manipular o comitê para ser liberto mais cedo. Com tudo isso, gente, o caso do Benjamin Field se consolida como um dos exemplos mais marcantes de como carisma, inteligência e aparência de respeitabilidade podem ser usados como armas letais. É claro que eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, e eu sei que a gente já se deparou aí na nossa vida com vários Bens. Já apareceu algum Ben por aí na sua família, no seu círculo de amizades, aquela pessoa que tem várias facetas e você nunca sabe quem ela realmente é, mas ela consegue encantar quem está despreparado para enxergar o que tem por trás daquela máscara? Se você já se deparou com alguém assim, conta aqui para mim nos comentários como que foi essa experiência. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.